E vamos continuar falando aí do Rio Grande do Sul. Por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, o governo federal decidiu importar 1 milhão de toneladas de arroz para vender diretamente em supermercados e redes de atacado de alimentos no Brasil. Porém, empresários e especialistas veem essa intervenção no mercado por parte do governo, que passará a ter um rótulo próprio na prateleira com preço tabelado. Será a primeira vez que o governo venderá um produto com a sua logomarca na embalagem. O arroz importado será embalado no país de origem pelo fornecedor com rótulo que diz, abre aspas, arroz adquirido pelo governo federal, fecha aspas, e com o logotipo da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O preço do pacote de 2 quilos ao consumidor final será de R$ 8,00. Muito bem, vamos debater isso aqui. Olha, o Diego Tavares, na época da pandemia da Covid-19, eu estava na Secretaria de Defesa do Consumidor, no PROCON, e nós fizemos um acordo com alguns supermercados que passaram a oferecer uma prateleira de produtos próprios deles. O arroz próprio, com embalagem, a preços mais acessíveis à população. Você tinha arroz que ia de 13 a R$ 42,00. E alguns estavam vendidos a 16. O que você acha desta iniciativa? É uma iniciativa emergencial. Agora, eu tenho um pouco de preocupação com certo uso da informação como autopublicidade, autopromoção. Então, esse dizer adquirido pelo governo federal, está certo, não está dizendo de partido nem nada, mas, de certa forma, faz uma autopromoção do governo federal. Isso pode trazer algum tipo de consequência do Ministério Público por violação ao princípio da impessoalidade? Sem dúvida nenhuma, Capês. Tenho certeza que muitos opositores do governo federal vão fazer disso objeto de impugnações e ações da justiça por violação justamente do princípio da impessoalidade. Os atos de um governo têm que ser atos impessoais, não podem tentar deixar registrada a todo custo a marca do governo. E hoje, num cenário polarizado, no qual as pessoas discutem, falam sobre política, fica muito claro que você colocar um pacote de arroz com os dizeres arroz adquirido pelo governo federal numa prateleira de mercado, você está praticamente dizendo, olha, o arroz que o Lula comprou para alimentar a população pobre. Praticamente é essa mensagem que se passa com isso. Agora, é uma decisão extremamente precipitada. Primeiro, porque nós nem conseguimos avaliar nesse momento qual que vai ser o impacto dessa crise que aconteceu no Rio Grande do Sul no mercado, no arroz, no mercado durante os próximos meses. Até porque a safra desse ano já tinha sido colhida, já estava armazenada, já estava toda garantida em armazéns. Então, se for para ter um impacto, seria a partir do ano que vem. Então, nós precisaríamos avaliar durante um período qual foi exatamente esse impacto, até para saber o volume de importação que seria necessário e a forma correta de moldar essa política. Moldar uma política pública dessa no ápice da crise, enquanto nós temos tantas necessidades para atender no Rio Grande do Sul, me parece uma medida que, como indicam aqui os dizeres que serão lançados no rótulo desse arroz, meramente eleitoreira e de propaganda do governo. João Bellucci, medida necessária diante da emergência ou mais uma narrativa do governo? Me parece, Capês, mais uma narrativa. Até porque, como o Diego foi bem feliz na sua fala, os próprios produtores afirmaram que a safra estava garantida e que não haveria problema para esse ano. Se houvesse problema, seria para o ano que vem. Não é certeza, porque ainda tem um longo período até o ano que vem. Pode ser que sejam refeitos as plantações, enfim, a produção. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que o governo vai explorar isso politicamente. Devemos lembrar que estamos em período de eleições municipais. Em 5, 6 meses vamos ter as eleições municipais. Não há dúvida alguma de prever que muitos candidatos ao legislativo e aos executivos municipais usarão essa história de que o Lula fez isso, o Lula fez aquilo, até porque para grande parte da população há uma enorme dificuldade em diferenciar vereador, deputado estadual, deputado federal. Então fica essa coisa, o Lula fez e resolveu e trouxe arroz. Agora, moradia não tem como a repórter Letícia colocou aqui. Ruas fantasmas, entulho espalhado, tem uma espécie de interventor lá nomeado. Então, assim, há um caos total e o governo vai importar arroz e me parece que vai explorar politicamente, o que é bastante lamentável. Agora, todos ali, os envolvidos, estão explorando politicamente, infelizmente, e fico com bastante receio com relação ao termo refugiados climáticos, porque tem muita incompetência dos governos ali também. Jogar para o climático tira um pouco a questão da responsabilidade dos governos. Arroz comprado pelo governo federal
Essa é a estampa que estará nos pacotes de arroz adquiridos. Medida necessária ou demagogia oportunista? Wilson Pedroso. Capês, é difícil a gente aqui, meio que de longe, dar uma opinião se é necessário ou não. Eu quero só dar uma de Leandro aqui e avisar a nossa audiência, principalmente da chat, que tem perguntado cadê o arroz do MST? O MST perdeu toda a produção de arroz, porque o arroz que era produzido pelo MST era também no Rio Grande do Sul. Então é só um informe. Essa produção é irrelevante, viu? Eu sei, não dá nem para um dia. Não dá nem para um dia. Não dá nem para um dia, mas a pessoa está falando. E aí eu fui ver, porque aí eu ia entrar na pauta mesmo e falar: MST não faz doação de arroz. Mas eu fui consultar e realmente eles perderam a produção, porque é no Rio Grande do Sul e só dá por um dia. Capês, nós estamos vivendo uma catástrofe que nós nunca vivemos, pelo menos na nossa geração. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos uma situação de guerra. E agora, o pós-guerra, porque é o momento de se fazer a reconstrução. E pelo que a gente viu economicamente, a produção de arroz ela foi atingida. E as pessoas, principalmente as mais pobres, consomem muito arroz. Então, o governo está saindo em defesa dessa população, Eu não gosto de intervenção de governo na economia. Eu não gosto desse tipo de... nós vivemos lá... Lembra? O Capês deve ter sido, porque ele foi do Procon, ele foi fiscal do Sarney. Vai lá, fiscal do Sarney, para ver o aumento. Wilson, explica para as pessoas o que é fiscal do Sarney. Nós estamos falando de 1986, meu amigo. Não, então, você que foi, eu também não fui, eu não fui. Tá, só para explicar o que ele falou. Em 1986, o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, criou uma nova moeda, o cruzado, e criou um tabelamento de preço. Então, ninguém pode vender acima desse preço. E tinha a Superintendência Nacional do Abastecimento, a SUNAB, que ia fiscalizar. E o presidente, que era o José Sarney, falou: brasileiros, vão às ruas fiscalizar o preço. E eu lembro que o gerente de um grande hotel aqui em São Paulo foi preso porque estava vendendo uma Coca-Cola com 2 centavos acima. Depois se viu que regime de tabelamento é uma medida demagógica, soviética e que não traz nenhum resultado prático. A palavra está com você, Wilson Pedro. Então, é isso. Nós já vivemos a história do tabelamento. Muito se disse, não resolveu o problema da inflação, continuamos com a inflação. A inflação só foi vencida no governo Itamar, Fernando Henrique. Por isso, assim, eu tenho muito medo dessa história de tabelar ou de fazer uma intervenção em qualquer que seja do produto, porque você desequilibra a balança e não significa que lá na frente isso vai se recuperar, porque a produção vai demorar muito. E outra, vai faltar arroz, agora vai faltar vinho, vai faltar feijão, aí vai começar a fazer intervenção em cada um desses produtos, por isso eu acho muito perigoso. Mas tem que verificar se o momento não é importante para atender as pessoas mais vulneráveis. Leandro Ferreira, precisa comprar mesmo uma tonelada de arroz ou nós temos pela produção de 2023, 2024, já estoque foi 3,5 milhões de toneladas produzidas. É necessário ou não? Capês, antes de mais nada, acho que o Sinho Pedroso resolveu lembrar aqui do MST, porque da última vez que nos encontramos, né, o Sinho, eu fui lá no lançamento do seu livro e fui muito bem recebido. Foi mesmo. Mal vestido, mas bem com recebido. uma camiseta do MST. Eu só fui mal recebido por um ex-deputado federal que estava lá e que não gostou muito de ver a minha... Quem? Dá o nome dele. Não. Temer, o ex-deputado. Presidente. Então, eu acho que o Diego, por exemplo, ficou tão feliz de me ver que tirou foto. E deve postar nos próximos Vou postar. dias. Então, eu... Passeou com você no shopping, né? Mão dada. Eu queria dizer o seguinte, todos vocês estariam corretos nessa avaliação sobre a dinâmica do arroz se não fosse por uma seguinte característica do mercado de arroz. Ele é negociado na Bolsa de Mercados de Futuros. Certo. Assim como existe a Bolsa de Valores de Ações de empresas, existe a Bolsa de Mercado de Futuros. Então, as produções de arroz e de outros gêneros são vendidas com base em 2, 3, às vezes 5 anos de direito de compra. O mercado de arroz não é
distorcido ou corrigido na ponta, no supermercado. Ele é corrigido nessa bolsa de mercados futuros, em que as pessoas compram direitos de preferência pela produção de arroz daquele produtor que está lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Por isso que o mercado deste ano não será afetado. O que será afetado são os mercados futuros, são os próximos ciclos do arroz, e é por isso que a gente está garantido para esse ano. Então, essa medida do governo federal de importar arroz, ela não é importante para o Rio Grande do Sul. Ela é importante para manter, com bastante sofisticação, o bom funcionamento do mercado de futuro do arroz. E aí, isso significa que vai se garantir o abastecimento e preços não inflacionados para o país inteiro, e não apenas para o Rio Grande do Sul. É um mecanismo bastante interessante para que a gente tenha aplicado em vários outros gêneros. Mas a Conab hoje está sem estoques de arroz. Tem estoques de milho, por exemplo. Não tem estoques de vinho e nem vai ter, porque não é algo negociado no mercado futuro. Não precisa se preocupar, Wilsinho. Não vai ter o problema do governo federal adquirir vinho argentino e tabelar o seu preço. Mas, neste caso, eu entendo, apenas entrando aqui, também não é no mercado futuro uva, mas entrando aqui no tema do tabelamento e da mensagem que vai ter no pacote de arroz, isso é uma mensagem que tem uma função que é o consumidor final poder chegar lá no mercado e falar assim, ó, esse produto aqui que é adquirido pelo governo federal, ele não pode ser vendido acima de R$8, que estava ali aparecendo na imagem pra gente. Não sei se é esse mesmo, ali, tá ali, R$8. Então, essa mensagem tem essa função, garantir ao consumidor final chegar no caixa e falar, você do Procon, você quando esteve no Procon, Capês, deve saber conceituar isso ainda melhor. É direito do consumidor adquirir por aquele preço e não mais. Muito bem. Vai dar maior confusão se esse preço de arroz subsidiado chegar aos supermercados e todo mundo quiser comprar este e não quiser comprar o mais, das outras marcas. Vai provocar o quê? Recessão nas outras marcas, retração no mercado, desemprego de quem produz e também, é claro, uma demanda excessiva pelo arroz mais barato. As coisas têm que ser planejadas, não podem ser feitas na emoção. E olha só, o que diz o jornal aqui, a fonte é a Gazeta do Povo. Mesmo com a tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul, a safra gaúcha de arroz, que atende 70% do consumo nacional, deverá ser apenas 1,24% menor do que no ano anterior, atingindo 7,15 milhões de toneladas. São estimativas oficiais do Instituto Rio Grandense do Arroz. Então, algo de podre no reino da Dinamarca.